Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves do Instituto Sapiens e em parceria com a Unimídias queremos oferecer a você um conteúdo de qualidade para que nesse podcast você mergulhe. Episódio de hoje teremos espiritualidade e negócios. Quero te dizer que hoje a gente trouxe alguém muito, mas muito especial para estar com a gente. É um grande amigo. Eu vou dizer, olha, de todo o meu coração, tá? Eu queria trazer para esse episódio alguém que fosse uma inspiração na minha vida. Eu acredito, como ele não é do ramo da comunicação, que o coração deve estar a mil, relutou pra caramba pra estar aqui, mas a gente conseguiu trazer. É um cara muito, muito especial na minha vida, foi meu padrinho de casamento, gente. Casei há pouco tempo, tá? Ele tá comigo. Então eu queria convidar você a participar com a gente. Espiritualidade e negócio. Tanta coisa tem acontecido no mundo de hoje, às vezes a gente foge, não quer saber de Deus, mas hoje eu queria trazer pra você a experiência de alguém que tem empresa, que trabalha no ramo, cara, muito legal de negócios, um baita empreendedor, um baita amigo. E hoje eu quero apresentar então a vocês o Giovanni, um amigo parceiraço, e ele vai se apresentar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, Giovanni. É um prazer te ter aqui, cara. Primeira coisa, queria que tu se apresentasse pra galera, né? Eu te conheço, mas quem tá em casa quer te conhecer também. Fala, galera, tudo bom? Como o Clênio disse, meu nome é Giovanni. Coração ali corrigindo, tá a 2.000 por hora, né? Ai, que legal. Extremamente nervoso, mas vamos lá. Eu tenho 40 anos, hoje proprietário da G1 Uniformes e da Use Raízes, que fica no município de Navegantes. E vim para falar um pouco das coisas que deram certo nessa trajetória e também das coisas que deram errada, né? Com certeza. Meu Deus, isso tem muita coisa, né, Gi? Caraca. Exato. Ô, Gi, vou te fazer uma pergunta importante, né? Eu chamo a dona Suiane, então já quero mandar um abraço para você, Suiane. Já vou garantir aqui, né? Casado há pouco tempo, tu foi meu padrinho de casamento. Tu é casado, é solteiro, é enrolado, Gi? Conta pra gente. Casado há 13 anos com a Monique. Que é minha sócia, por sinal, né? É sócia na vida e nos negócios. Oh, que beleza! Eu sempre brinco o seguinte, Gi. Com a Suiane, a gente tem uma grande crise nesse sentido, porque antes de abrir um novo CPF, a gente abriu um CNPJ. Então, eu brinco sempre dizendo assim, talvez o maior desafio da minha vida não é o casamento, é a sociedade. E esse é sempre um enrosco também, né? Eu imagino que não seja diferente, porque em casa, por exemplo, a gente vai fazer um bate-papo, alguma coisa, sempre as coisas da empresa voltam, né? Isso deve acontecer por lá também, né? Verdade, Acho que a maior dificuldade é você saber separar, né? O que é negócio e o que é o dia a dia na nossa vida, né? Na nossa casa, enfim, para não misturar, porque... E é muito difícil mesmo, é preciso ter muita cautela, muita sabedoria para não estar trazendo os problemas, né, decorrentes do trabalho para dentro de casa. Né? Cara, isso é um baita desafio. É um desafio, de fato. Gente, hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e negócios. Então, a primeira coisa que eu quero saber, eu já conheço a longa data, e eu quero dizer para você que nos acompanha, o Giovanni, para mim, não é só inspiração em negócio, tá, gente? Hoje, nós temos o Instituto Sapiens e Navegantes, eu e a Suiane. Giovanni é talvez um dos grandes inspiradores de negócios, mas antes disso, o Giovanni também é um grande inspirador em valores. Desde que eu cheguei em Navegantes, eu sou do interior de São Paulo, para quem não me conhece, estou em Navegantes desde 2016, 2017, hoje apaixonado por essa terra, tá? Mas desde que cheguei ali, Gi, cara, eu sempre te admirei muito nos valores que tu carregava e exemplo de família, tá? Não é por acaso que a gente pediu e chamou que vocês fossem os nossos padrinhos de casamento. Por quê? Porque a gente sempre conseguiu ver muita luz em vocês. Então, como nós vamos falar de espiritualidade e negócio, eu queria entender um pouquinho como é que são esses valores, como é que essas coisas acontecem na tua vida. Tu sempre foi um cara espiritualizado, é alguém da igreja, participa de alguma comunidade religiosa. Como é essa história da espiritualidade na tua vida? Primeiramente, eu me senti honrado, né, em ser seu padrinho. Muito obrigado pelo convite, né, por toda a parceria. E, não, na verdade, foi algo que evoluiu, né, com o tempo. E evoluiu, talvez, eu costumo dizer que foi na dificuldade. Na dificuldade, né, que a gente acaba
se aproximando de Deus, na maioria das vezes, né? Como diz o ditado, né? Não vai pelo amor, às vezes vai pela dor. Ou pelo né? amor ou pela dor, Ou né? pela Bem dor. isso. Então, existiu, né, um certo momento da minha vida que eu precisei me aproximar de Deus, né? E foi algo que me surpreendeu muito, me mudou como pessoa e eu tentei, né, e venho colocando isso em prática, né, nos meus relacionamentos com amigos, nos meus negócios. Então, é aquela coisa que o que deu certo, que foi bom para mim, e eu pretendo passar adiante, né? Cara, eu sempre admirei o Giovanni. A gente é conterrâneo agora em Navegantes, né? A gente mora ali na cidade de Navegantes. E ali na cidade de Navegantes, quem conhece a igreja de São Domingos, a paróquia de São Domingos, a gente participa na mesma igreja, na mesma paróquia. E tem um movimento muito interessante, o movimento dos acampamentos ali, né, Gi? Sim. O que me chamou muita atenção sempre quando nós falamos dos acampamentos é não só da participação dos acampamentos, mas de ser um grande divulgador disso, né? Hoje, tu está na coordenação ainda do acampamento FAC, né? E o acampamento para adolescentes, esteve presente já em outros movimentos ali da paróquia, né? E eu percebo que talvez um dos grandes nomes que a gente tem de grande motivação ali dos acampamentos, desse movimento que se teve ali, é você e a Monique, né? Então, como é que os acampamentos chegaram na tua vida? Como é que esse campo da espiritualidade bateu na tua porta? Ah, sim, bem interessante. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse acampamento, né? Isso foi, acredito que foi por volta de 2013, 2014. Cara, já então, mais de 10 anos, hein? Isso. Caraca. Eu tive o meu primeiro acampamento e, cara, de lá pra cá, assim, muita coisa mudou na minha vida e o desejo de servir, né? Nasceu esse desejo de servir, de querer aquilo que me passaram, né? Aquilo que fizeram por mim, eu gostaria de fazer por outras pessoas, né? E de forma muito tranquila, com muita paciência, a gente começou a servir, né? Até que chegou um momento que a gente já estava na coordenação. E para mim é uma honra muito grande. Nós estávamos falando de negócios, eu me apresentei, né? Uhum. Falei das minhas empresas, mas talvez uma das maiores lições que eu tenho, maior aprendizado é o coordenar esses acampamentos, né? Que hoje eu coordeno, eu juntamente com a minha esposa também, nós coordenamos um acampamento de jovens de 14 a 17 anos. Caraca, desafio, né? Um desafio muito grande, né? Então, assim, para nós é muito gratificante e o quanto eu servindo, naquele momento de servir, eu acredito que eu sou muito mais recompensado no que eu aprendo diante desses desafios, né? E isso serve só para a dinâmica da fé, Giovanni? Ou tu entende que, por exemplo, tu hoje está ligado nesse movimento de espiritualidade lá na paróquia de São Domingos, e dentro da paróquia de São Domingos tu vê esse movimento do acampamento, né? Sim. Tu entende que esse movimento do acampamento serve só para alimentar a espiritualidade, ou esses jovens que passam por esses eventos, por essas experiências religiosas, se tornam pessoas melhores, tem algum impacto na vida real das pessoas, ou só na alma das pessoas? Como é que tu enxerga isso? Sim, sempre que nós aceitamos o desafio de coordenar, é sempre com o intuito, né? Apresentar a Deus, mas formar cidadãos, né? Uhum. Nós levamos muito isso em consideração nos conteúdos que nós vamos abordar, né? Então, acima de toda a parte de espiritualidade, o cristão, ele precisa ser um cristão equilibrado, ele precisa ser um cristão preparado para o dia a dia, né? Para a sua vida. Então, com certeza, o cristianismo, no meu ponto de vista, ele abrange todas as áreas. Em todas as áreas você consegue colocar em prática e você vai ter bons resultados. Tu acredita que hoje tu é o empresário melhor por estar ligando ou ligado à espiritualidade? Consegue enxergar isso? Com certeza, com certeza. A espiritualidade, o reconhecimento, né? Diante de toda a humildade também, né? Do que o ser humano necessita, de relacionamento com as pessoas, né? Porque empreender, ele também é um relacionamento, né? Uhum. Então, hoje você tratar uma pessoa bem, ser educado, tudo isso leva eu a ser um melhor empresário, leva eu a ser um melhor, né, esposo, um melhor amigo. Então, eu acredito muito nesses valores e a prática deles
É para qualquer lugar, né? Para qualquer É para área. qualquer área. Cara, só que tende massa, a somar. que massa, tá? O que me fascina, Gi, se a gente vai olhar toda a história do cristianismo e isso a gente percebe que, principalmente aqui no sul do país, isso tem voltado com muita força, né? Vou falar aqui de Itajaí. Cara, eu tenho visto um movimento tremendo dos legendários agora, que tem vindo com muita força. Lá em Navegantes, há mais de 10 anos, o movimento dos acampamentos tomou conta da cidade e a gente percebe a conexão profunda entre a vida pessoal, as empresas, o negócio e a vida de espiritualidade. É nítido o quanto isso tem impactado positivamente com isso. O que me preocupa? Parece que nos últimos tempos, para ganhar dinheiro, para uma empresa dar certo, a gente precisa ter lucro a qualquer custo. Mas uma coisa que a gente tem percebido como um movimento, um resgate, eu sou apaixonado por isso, parece resgatar alguns valores. Né? O objetivo do podcast é um pouco isso. Quem não sabe, nós iniciamos o Instituto Sapiens exatamente por isso. O nome Sapiens vai relembrar exatamente o Homo sapiens, o homem que pensa, o homem que usa a sabedoria, né? O animal que passa a pensar. E com o transcorrer do tempo, eu tenho percebido que, às vezes, a gente vai entrando por alguns caminhos que não nos levam a nada, né? Então, eu não sei se você me conhece bem ou não. Por 17 anos da minha vida, o Giovanni já conhece, a gente se conheceu assim, né, Gi? Por 17 anos da minha vida, eu estive na vida religiosa, fui padre. Hoje estou fora, em outro episódio a gente conta sobre isso, né? Mas uma das coisas que eu mais percebia dentro da vida religiosa é que a igreja sempre fez um movimento de grande crescimento. Basta a gente olhar para cidades em que quase em todas as cidades mais antigas a igreja é o centro da cidade, porque quase que emanava dali a experiência de todo o povo, né? Era festa, era quermesse, juntava a comunidade, esse desejo de fazer isso. Com o passar do tempo, parece que o ser humano foi se desconectando da espiritualidade e agora a gente vê esse movimento não só dentro da igreja católica, mas de tantas outras comunidades religiosas, das comunidades evangélicas, enfim, o desejo de reconectar o ser humano ao sagrado e fazer com que a experiência da espiritualidade volte a se tornar uma experiência importante para o dia a dia. Só que antes da gente conectar as duas coisas, nós falamos então da espiritualidade, iniciamos a falar dos negócios. Me conta, tu ganhou de herança, raízes, a G1, tu começou do nada isso daí? Como é que surgiu o empreender na tua vida, Giovanni? Eu conheço a tua mãe, né? Inclusive, para quem não sabe, eu trabalhei na escola da mãe do Giovanni, a dona Martinha, um beijo, dona Martinha, eu tenho um amor tremendo pela senhora. Trabalhei no Colégio Dimensão por 4 anos ali em Navegantes, mas o Giovanni não recebeu o Colégio Dimensão de herança, né? O Giovanni tem outras empresas. Eu queria saber como é que surgiram essas empresas, Giovanni. De fato, tudo apontava para eu crescer dentro da escola e passar a trabalhar e aos poucos ir herdando isso, né? Só que, de repente, eu pensei, opa, eu preciso seguir meu caminho, né? Não é porque hoje a minha mãe tem um negócio que eu sou obrigado a seguir esse caminho. Então, eu quis me aventurar em outras áreas, né? E, claro, trabalhei na minha juventude, eu consegui trabalhar durante um certo período, foi muito bom para mim, para o meu crescimento, mas... Desculpa, deu um branco. Não, bora lá. Tu trabalhou na escola um tempo? Isso, trabalhei na escola um tempo. Eu dava aula de informática. Tu já gostava de computador, já gostava dessas coisas. O Giovanni não é tão novinho. Tu tá com quantos anos, Gi? 40 anos. 40 anos. Então já não é um nativo tecnológico, né? O computador, assim como na minha vida, deve ter entrado em um certo período da tua vida. Isso. Cara, tu se apaixonou pela tecnologia? O que foi isso? Então, assim, eu sou... Falando de idade, né? Há muito tempo atrás, era muito raro quem tinha um computador, né? Uhum. Então, eu fui ter o contato com o computador, eu já tinha mais de 12 anos, acredito, 10, 11 anos. E quando eu comecei a mexer no computador, que eu tive esse primeiro contato, o que mais me chamava a atenção era a parte gráfica. Caraca. Os programas que trabalhavam com a parte gráfica. Uhum. Então, assim, foi uma área que eu comecei a bisbilhotar de fato, né? Uhum. E também me profissionalizar. Eu passei a fazer vários cursos voltados para essa área de gráfico, da parte gráfica.
E com o tempo, nós tínhamos um grupo de amigos lá que gostava de fazer festa e Isso sempre, sempre tem na fazendo juventude, evento, isso é muito bom, né? coisas muito simples, assim, faz simples. E eu acabava fazendo, assim, o design do ingresso, do Que banner. legal. Né? Então começou ali, mas a remuneração era zero. Meu Deus, tudo 0800. Hoje eu vejo que eu comecei, né, a minha carreira começou nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas que nós levávamos, talvez até na brincadeira, né? Então, nós fazíamos essas festas e tinha um grupo de amigos e dali eu pensei em dar um passo a mais. Aham. Então, eu tive o desejo de fazer uma marca, de criar uma marca para ter uma certa remuneração, vender as camisetas para os amigos. Tu tinha quantos anos nessa época, Giovanni? Tem ideia? Nessa eu sei época que eu faz tava... muito tempo, sim. né? Mas 17 anos, 16, 17 Cara, com anos. 17 anos tu já Isso. queria uma marca. Queria uma marca, mas não queria ter a responsabilidade de um empresário, né? Essa é a melhor parte. E isso, Giovanni, eu acho que é muito importante porque, cara, uma das coisas, eu não sei se é uma realidade que tu também vive, nas consultorias no Instituto, eu tenho percebido que tem sido quase uma onda o desejo das pessoas em se tornarem MEI, de se tornar um novo empreendedor, mas também não entende os impactos que isso tem, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas eu percebo que hoje todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser dono do seu negócio, mas quer as coisas boas e não as responsabilidades, né? Exatamente. E parece que é isso que aconteceu aí aos 17, né? Exatamente isso. Fizemos algumas camisetas, né? Navegantes era uma cidade muito pequena, então fazia 3 camisetas iguais, já era considerado balaio. Já virou balaio. Não, imagina, todo mundo já tem igual, ainda mais no círculo de amizade. Então não né? dava nem tempo de tirar o retorno daquele investimento na arte, nas telas, e já tinha que tirar a camiseta de linha porque estava virando balaio. Já tinha virado balaio, já. Isso. Meu Deus. Então, assim, como eu disse, né? Então eu queria ter, mas não queria lutar pela causa, né? Queria ter o empreendimento, mas não ser o empreendedor. Não ser um empreendedor, viver aquelas dores do empreendedorismo. Não, eu queria curtir, queria surfar, queria... E isso é outra coisa Tá com a importante. galera. Giovanni é do esporte, tá, gente? Diferente desse corpinho redondo aqui, o Giovanni é trincadaço, tá? Oxe, Não nada. só é do esporte, ama um surf, né? Como é apoiador, né? O Derek, que é patrocinado pela Raiz, é isso? Patrocinado pela Raiz. E, de fato, o surf... eu conheci o surf de 13 para 14 anos. Fui surfar escondido um certo dia do meu pai. Dona Martins, seu Tavinho! Um certo dia eu fui surfar escondido e fui pego por esse esporte. De fato, me apaixonei. E até hoje tu vai? Até hoje eu pratico surf, cara. Caraca! Até hoje. E pretendo continuar aí Até aguentar. até o corpo aguentar, se Deus quiser, vai durar muito tempo. Muito bem. Vamos voltar para a história do empreendedor, que isso é importante. Eu só fico com a vontade de surfar, mas com esse corpinho que eu tenho aqui, se eu for surfar, preciso quase do... Como que é aquela prancha grande? Aquela... Longboard. A longboard. Eu vou precisar daquela para ver se pega uma onda e não tenho condição disso. Mas bora lá. Consegue, Então, sim. tu conseguiu fazer essas primeiras camisetas. Como é que chamava a marca? Afron. Afron. Muito, tem um... Tem um porquê? Um porquê? Não, achei bonitinho. Não? Só achou bonito. Achamos bonitinho. Ai, e que outro legal. parceiro meu, né, que também fazia os corre juntos. Então nós achamos legal o nome, ficou esse. E tocava isso aí. E disso aí, como é que foi? Foi pra frente, não foi? Como é que era conectado isso? Não foi. Existiu, assim, né, uma certa correria, um entusiasmo no momento. Conseguimos alguns contatos. Mas para quem, né, que trabalha com marca, com confecção, sabe dos desafios. E, como eu falei, né, nos primeiros desafios, logo Recuou. Vou recuar um pouquinho, porque eu quero ter, mas não quero lutar pela causa. Muito bem. Então, Isso a gente vê muito, né? foi coisa assim de 4 meses, eu acredito, 5 Caraca. meses. Né, Mas o germe do empreendedorismo já tinha te mordido e ficou presente aí em ti, né? Exatamente. Como é que continuou essa história? Tu saiu já daí, foi para Raízes, foi para G1? Como é que foi essa história? Então, aí, em 2005, eu conheci a Monique. Né? E eu conheci a Monique e
nós dois tínhamos o desejo de ter o próprio negócio. Cara, que massa. E na loucura, Mais uma vez. mais uma vez, em um ano que nós estávamos juntos namorando, nós resolvemos abrir nosso próprio negócio. Caraca. Que foi uma loja de multimarcas. Uma loja de roupa também? Roupa multimarcas. Roupa multimarcas. Isso, daí nós iniciamos com essa loja em 2006, nós inauguramos ela. E era uma loja que se iniciou bem, tinha vendas, né? Se tornou conhecida, mas, mais uma vez, agora, eu acabei lidando com os desafios do empreendedorismo, né? Caraca. Em que sentido eu falo? Nós tínhamos a meta de ter algumas marcas, né? E conseguimos alcançar essas marcas que a gente chama de âncoras, né? Que são umas marcas bem conhecidas a nível nacional. E nós começamos a trabalhar com elas e quem tem multimarcas sabe o quanto é doloroso. Hoje mais ainda, né? Meu Deus, o desafio... Naquela época, acredito que não tinha ainda o desafio com as vendas do e-commerce. Ixi, estava longe. Mas assim, e essas marcas, elas tinham pedidos limites, né? Tinha pedidos mínimos. Então, tu era obrigada a fazer, vamos supor, em pleno verão, você tinha que comprar um inverno. Caraca. É o que acontece até hoje. Muitas vezes a gente aposta no inverno, só que quando é para chegar o frio... Cadê o frio, né? Cadê o frio? O frio não aparece, né? E você tem aquele período que precisa vender, precisa... né? Então... Esse período aí foi muito complicado para nós, né? Era obrigado a fazer a compra, tinha o mínimo, então isso gerava algumas dívidas. E nós somos da época que ou você tinha uma loja com crediário ou você não tinha loja. Então o que acontecia? Imagina os velhacos. Ixi, Maria, rapaz. Difícil. Então, nós passamos, né, a abrir crediário. Então, tu acaba criando um relacionamento com os teus clientes, né? Diante dessa troca. E, vamos supor, nós verificávamos o caixa. Nós temos quantia X para pagar até o final do mês. E você via as possíveis entradas, né? E você calculava, não, vai dar certo, vai bater, porque tem para entrar esses valores. E tem para sair. E contava com isso, a matemática vai fechar. E o que acontecia? Crediário, as pessoas, muitos, né? Não vou generalizar. Tu tem ainda a lista dos velhacos? Eu acho que a gente podia voltar, ter que colar, né? A lista dos velhacos. A gente podia voltar isso aí. Melhor deixar de lado. E o que acontecia, né? As pessoas muitas vezes não, sempre pagavam os mais essenciais. E o que sobrava ia lá para acertar, né, as prestações. Muitos deles nos procuravam após o vencimento e já com o intuito de prolongar essa dívida. Dá para pular para o próximo mês? Ou, esse mês eu vou te pagar metade e aí depois eu acerto com vocês, eu volto aqui outro dia e... Estavam já antecipando pula da van. Isso. Só, compre agora, pague em dezembro. Isso. E o cartão de crédito era algo... Era um artigo de luxo, né? Naquela época, o cartão de crédito era um artigo de luxo. Então, diante desses desafios, né? Dessas dificuldades... onde o caixa não fechava de acordo com a expectativa, eu comecei a desanimar. Desanimei bastante, assim, Caraca. na verdade. Né? E foi o fim do empreendedor Giovanni. Daí aos poucos, assim, eu já estava um pouco desanimado, a Monique estava mais à frente, e até que um dia a nossa loja foi assaltada. Caraca. Então, imagina. Já não bastava os velhacos, precisava dos ladrão. É claro, eu não estou generalizando, né? E também tinha muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E tinha muita também... não tinha muita experiência na área, então tive muito erro da nossa parte como empreendedor, né? Com certeza, muitos erros. Então, depois desse assalto, cara, que levaram praticamente 50%, 60% do nosso estoque, aí eu decidi, não, eu vou largar isso, não quero mais dar sequência. Perdi o gosto, Nesse momento, a espiritualidade já estava dentro da sua vida ou era uma outra configuração do que é hoje? Não, totalmente não existia espiritualidade.
Não participava nem das missas de domingo. Nem das missas? A Monique já tinha uma certa participação, né? Aham. Mas eu... Nada, zero. Caraca. E daí fecharam... Depois de quanto tempo fecharam? Na verdade, nós não fechamos. Nós vendemos a loja. Ah, venderam a loja. Existe essa loja até hoje? Isso, não. Também depois, na sequência, assim que nós vendemos, a pessoa já mudou de nome, né? Como é que chamava a loja? Índice. Índice? Isso. Muito bem. Era Índice. Quem tiver em Navegantes a foto antiga do Índice, me mande, tá? Se alguém tiver a foto lá, depois a gente manda pro Giovanni. E se você é um dos velhacos que fez a loja quebrar, por favor, pague o Giovanni com juros e correção monetária. Aí também. Giovanni, vende a carta de crédito que eu vou cobrar essa galera, tá? Me vende aí que eu vou atrás dos velhacos. Não, o erro, isso aí são detalhes, mas o erro foi totalmente nosso, né? Assim, é interessante, né? Quando a gente começa um negócio, a falta de experiência também pode nos derrubar pra caramba, né? Muito. E eu tenho percebido, ido nas empresas e olhado pra muita gente, muitas empresas, elas existem, vão crescendo, mas a falta da experiência ou a falta de procurar pessoas que nos ajudem, né? Seja uma consultoria, seja a experiência de alguém que já está no ramo, pode derrubar alguém de maneira muito concreta, né? Mas muito bem, passamos a Índice para frente, como é que veio o restante das coisas? Então, passamos a Índice para frente e na época... Foi CLT ou quis empreender de novo? Que nada, quis empreender. Teimoso. Teimoso. Aí, nesta época, nesta mesma, né, assim que nós decidimos vender a Índice, eu tinha muita amizade com o Joel Vieira Júnior. Aham. Você já teve a oportunidade de entrevistá-lo, né? Então, e ele estava passando por um momento muito parecido. Né? Ele também estava fechando o negócio dele. E então juntou a fome com a vontade de comer, né? Dois jovens querendo mais uma vez se desafiar. Tu tinha quantos anos na época? Tem ideia? Na época eu estava meio ruinzaço em matemática. Isso foi em 2008. 2008, mais ou menos. Isso. Fechou. Mais ou menos 15 anos atrás. Isso. E daí, então, juntamente com o Joel, nós decidimos abrir nosso próprio negócio. Mas o que abrir, né? Ficou aquela lacuna. Vou abrir uma loja multimarcas de novo. O que abrir, né? E lembra daquela experiência que eu comentei com você da marca? Da Afron? Da Afron. Aham. Então, eu tive que mergulhar um pouquinho ali atrás e trazer aquela pouca experiência para a minha atualidade que eu estava vivendo no momento, onde nós decidimos abrir uma loja de uniformes, né? Eu com pouco conhecimento na área, o Júnior de fato não entendia nada do segmento, mas ele era um ótimo administrador. Ele tinha um perfil de administrador, né? Era muito organizado. Então, na parte financeira, ele tinha um conhecimento muito legal. Então, ali nós demos o start ao nosso negócio, ele cuidando desta área e eu mais na parte operacional, né? Fazendo a coisa também acontecer, né? E a empresa, acho que era A2, é isso? Isso, A2 Uniformes. A2 Uniformes. Essa daí eu ainda lembro, tá? Essa aí eu ainda lembro. E para quem tá em casa, a gente falou do Júnior aqui e eu tenho muito cuidado quando eu falo do Júnior, porque toda vez que eu vou falar dele é uma situação que me emociona, sabe? O Júnior é alguém que... difícil de lidar, tá? Quem me acompanha e conheceu o Júnior sabe que não era alguém muito fácil de lidar, mas era alguém que amava muito, né? E o Júnior, acredito que não só na vida da gente, mas na vida de muitas pessoas, foi alguém que nos marcou porque... na juventude descobriu um câncer, né, no fígado. Exatamente. E dentro de um ano o Júnior partiu. E só para que a gente saiba, né, eu não tenho nenhum familiar próximo aqui em Navegantes, mas sempre quando chega finados, eu vou no cemitério acender uma velinha no túmulo do Júnior, que foi alguém que verdadeiramente marcou minha vida, sabe? Existem pessoas que passam na vida da gente que, enfim... Júnior, daí de cima, olha pela gente, tá? E cuida aí das coisas como tu cuida da tua filha, a Juju. Bora lá, vamos voltar para a história.
E daí tu abriu a A2 com o Júnior e tocou isso por quanto tempo? Isso, daí nós demos a sequência, né, na A2 e em, digamos assim, em pouco tempo eu ganhei muito conhecimento na área, Uhum. né? Eu tive esse desejo, né, de buscar, de procurar, de conhecer. E o Júnior, ele se tornou, além de tudo que eu mencionei, ele se tornou um ótimo vendedor. Aham. Então, ali encaixou, assim, as coisas estavam fluindo muito bem, sabe? Então, durante 2 anos, nós mantemos a A2 de uma forma gradativa, né? Uhum. Conquistando muitos clientes, tendo mais dignidade, digamos, dessa vez no trabalho. E vocês focaram em uniforme escolar, uniforme geral? Como é que era? Isso, nós tínhamos... Na verdade, no início, tudo que aparecia era bem-vindo, né? Aí, com o tempo, nós começamos a ter um foco mais na área escolar, mas ainda atendia algumas empresas, algumas indústrias, né? E foi quando, depois de 2 anos, isso em 2010... nós rompemos a nossa sociedade. Na verdade, eu vendi a minha parte. Aham. Né? O Júnior, ele pensava do jeito certo, Uhum. porque ele queria crescer. E eu, talvez com um pouco de trauma da minha experiência, Aham. como na Índice, né? Como empreendedor, eu criei alguns bloqueios. Uhum. Então, eu com medo de crescer e ele com esse entusiasmo, essa paixão do empreendedorismo, de crescer. Então, ali foi um momento que, de fato, foi necessário essa divisão, né? Uhum. E daí eu vendi a minha parte para o Júnior e recomecei do zero com a G1. com a G1 Uniformes. Aham. E aí, ramo de uniformes, agora estabilizada G1 Uniformes. Monique já era tua sócia na G1? A Monique, no início, não. No início, a Monique era professora. Uhum. Então, eu iniciei meu negócio completamente solo e tinha parcerias com costuras, com talhação, enfim. E durante ali 6 meses trabalhando sozinho, eu percebi, né? Claro, ocorreu a necessidade de contar com alguma pessoa para estar me ajudando. Até agora, espiritualidade, nada. Espiritualidade... Era tiro, porrada e bomba e o que vinha na cabeça. Meu Deus. Praticamente isso. Da parte da Monique, né, como eu tinha falado, já era um pouco mais... Ela Já era tinha mais um pouco mais de presente intimidade, ali. ela já era mais presente. Mas eu não, eu naquela loucura, querendo que a coisa... Né, eu sozinho agora precisa dar certo, meu Deus. Então, eu naquela loucura, trabalhando, não queria perder tempo nem para ir para a igreja, né? Então, dedicava meu tempo todo... Não queria perder tempo nem para ir para a igreja. Olha só que loucura, né? Então, o tempo todo na dedicação, né? 24 horas pensando na empresa que tinha que dar certo, que eu não podia voltar ao meu deserto, né? Como estava na Índice, que tinha dado tudo errado. E dessa vez dependia só de mim, né? Porque eu já não tinha mais o Júnior presente, com toda a sabedoria dele, né? Então, foi ali que iniciou, né? A Monique acabou saindo da escola, ela trabalhava como professora. Ela teve esse desejo de voltar a caminhar comigo nos negócios. E foi assim que aconteceu, cara. Ela passamos a trabalhar juntos, e a coisa foi acontecendo muito devagar, né? Muito devagar. Mas foi fluindo. A G1 tem quantos anos? A G1 já está com 14 anos. 14 anos. E a Raízes, como é que apareceu na tua vida? Esse tal dessa Raízes, use Raízes, só para que... Raízes nos patrocine, Raízes. Olha só, Giovanni tá usando uma camiseta de marca própria e o Clênio, você sempre quando vai me ver, tá? Você vai perceber que, além de estar usando Raízes por aqui, se você me ver no inverno, sempre eu vou estar de moletom Raízes. A Suiane quer sempre me matar, porque se tem uma coisa que eu uso é Raízes. E eu acho que quem é de Navegantes, impossível não conhecer, né? Gratidão aí
pelo, né, por sempre estar com a nossa marca, acreditando na marca também, além de tudo, né? Além de ser consumidor, é uma pessoa que acredita na marca. E como consumo, né? As camisetas têm que ser grandes. Para ter pano para dar a volta nesse corpo, meu Deus, né? Que nada, que Falar nada. nisso, tá... Circo Trois, me patrocine também. Do lado de casa tem um circo, né? Eu acho que a lona do circo serviria direitinho aqui para fazer uma roupa para esse corpinho. Hoje, quando é que a Raízes entrou na tua vida aí? Então, com a existência da G1 e com um nicho mais focado no escolar, né? Foi um nicho que nós sentimos diante da caminhada que, opa, esse é o caminho que está dando certo. Vamos focar nisso aqui. Então, nós tivemos esse foco na linha escolar, porém, né? Chegava final do ano... Esquece, né? Esquece. Quem é que compra uniforme em novembro, dezembro? Vai comprar uniforme em novembro, dezembro, janeiro, né? Só voltava a ter vendas em fevereiro. Então, nós tínhamos essa lacuna. Nós tínhamos já, né, alguns parceiros trabalhando conosco e que quando chegava esse período praticamente ficava, né, aquela produção ansiosa, extremamente parada, e existiu ali oportunidade. Então, para suprir isso aí, o que eu tive a ideia, né? Sabendo que os pontos altos das marcas eram final do ano, período de Natal, né, e férias, nós decidimos, então, abrir a Raízes para suprir essa lacuna, essa necessidade. Mas, sim, pouquíssima ambição. Mantê-los ocupados e talvez pagar o aluguel. Porque tinha o problema financeiro também, né? No final do ano tinha aquele probleminha financeiro. Em vez de curtir as férias, ficava batendo a cabeça, preocupado com essa questão financeira. Então, vamos pegar já via Pablo Marçal aqui, ó. Pega o código, né? Do problema... Tu viu a oportunidade. Exatamente. Daí nós resolvemos abrir uma marca, né? Resolvemos abrir a Raízes com esse intuito e nós, só que com pouca pretensão. Nós fizemos um cabide dentro da própria G1, né? Pegamos um cantinho e ali nós lançamos algumas peças e passou a ter venda. Digamos que assim, no primeiro ano... nesse período de final do ano, conseguiu pagar o aluguel. O lucro dela pagou o aluguel. Para nós já era era uma vantagem, meu Deus, já tava felizaço, né? Caraca, nesse momento a espiritualidade já tinha entrado na tua vida? Já tinha entrado. Nós vamos, antes de entrar nessa parte de espiritualidade que entrou na tua vida e te fez um empreendedor, nós vamos, nesse momento do bloco, nós vamos agora para um quadro que nós temos aqui. Eu quero explicar para você que está em casa como é que funciona esse quadro. O quadro se chama Momento Deserto Florido. Ô Clênio, por que Momento Deserto Florido? Se você está acompanhando o Sapienscast agora e ainda não nos conhece bem, ali no símbolo da Sapiens, do Instituto Sapiens, aquele símbolo ali é uma rosa do deserto. É o símbolo do Instituto Sapiens. Por quê? Porque a rosa do deserto é uma flor muito resiliente e quando nós começamos o Instituto, nós sonhávamos em... O nosso lema é fazer florescer. O que nós queremos com o nosso podcast, o Sapienscast, é mostrar que dentro do empreendedorismo, com a espiritualidade, nós podemos fazer florescer. E antes de chegar nesse momento contigo, eu queria então pedir que o momento é o seguinte. Eu queria então entender primeiro um momento de deserto na sua jornada empresarial aí que tu pensasse, Clênio, esse foi o momento de deserto. E depois... como esse momento de deserto floresceu, ou como ele se tornou flor. Tem algum momento aí? Então eu queria, nesse momento específico, nós no podcast aqui do Instituto Sapiens, no Sapienscast, chama a vinheta do Momento Deserto Florido. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Bora lá, Giovanni! Então, deserto. De fato, o meu deserto, eu me encontrei no deserto, foi nesse período que eu decidi largar a loja, né? Essa loja física, a loja multimarcas, perdão. A Índice? A Índice. Foi nesse período.
Foi um momento assim que, de fato, eu me senti perdido, porque eu já tinha perdido a ambição pelo negócio e não tinha para onde ir, não tinha caminho. Entendi. Eu anotei algumas coisas aqui enquanto tu falava da índice, né? Então, talvez esse momento deserto a gente pode olhar falta de experiência, momento em que o crediário talvez não rodava como tu esperava, a questão financeira apertou ali e talvez o ápice desse deserto tenha sido o roubo da loja, que se já estava ruim, foi ficando pior. Parece que não havia luz no deserto mais, é isso? Exatamente. Ficou sem luz, completamente paralisado eu fiquei, né? No início não soube lidar com esse deserto, né? Então, ali onde cria alguns traumas, as incertezas do futuro. Como é que tu fez florescer isso, Giovanni? Cara, então... Porque hoje é impossível falar que tu não é um empresário de sucesso, né? Não, o cara tem uma Bronco. Foi a primeira Bronco que eu vi em Navegantes, minha gente. E o cara tem uma Bronco. Que nada, né? Não, um microempresário ainda. Um microempresário. Tem muito para aprender ainda. Muito bem, mas como é que tu fez florescer, Gi? Então, diante desse deserto, né? Sempre tem algumas pessoas que elas aparecem na nossa vida e com um intuito, né, de mostrar alguma coisa, né, porque hoje olhando para esse deserto, eu percebo que o deserto ele sempre tem algo a lhe falar, ele tem algo para te mostrar, né? Então foi um período que eu fiquei bem desanimado assim, né? Então não foi coisa de 1, 2 dias, foram alguns meses. Eu estava bastante desanimado e o engraçado, tinha uma pessoa, um pescador que ele vendia peixe na nossa casa, né? Então, semanalmente, acredito, ele ia vender o seu peixe. E era uma pessoa assim muito humilde, um pescador muito humilde, tinha problemas com alcoolismo, com drogas, mas era uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa... Eu excito dizer que ele era uma pessoa de Deus, né? Que ele tinha muita fé. E ele trocava sempre uma ideia comigo e ele percebeu que eu estava, né? Não tá legal. O que está acontecendo? Tu não estás muito bem. Aí eu falei assim, bem por cima do que eu estava passando. Aí ele olhou para mim e disse assim: ei, não desanima, amigo. Porque... Até me emocionar. Não posso me emocionar. Não desanima, amigo, porque... Deus abençoa aquele que produz. Deus abençoa o que produz. O homem que produz. Deus abençoa o homem que produz. O homem que bota a mão na massa, que faz acontecer. Me arrepiei, tá? Só que no momento... Hoje eu enxergo de outra maneira. Depois eu passei a enxergar esse recado de outra maneira. Mas assim, ficou aquela mensagem, né? Deus abençoa o que produz. Cara, e depois de um tempo... Olha, eu vou usar... sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a produzir. Eu vou pegar esse gancho e vou voltar a produzir. Caraca. E aí que nasceu, de fato, a A2, né? Juntamente com o Júnior. E já com esse intuito, Deus abençoa o que produz. E aí tu voltou para a indústria. E voltei para a indústria. Naquilo que eu tive uma rápida experiência lá no passado, né? Com o desafio de botar em prática... e de se aprimorar na área. Cara, que fantástico, tá? A gente vai fechar então esse momento, que é o momento Deserto Florido, e eu queria terminar esse bloco do Deserto Florido lembrando exatamente nessa frase, tá? Deus abençoa o que produz. E eu marquei uma coisa aqui, Gi, eu queria fazer um comentário sobre o Deserto Florido, que pra mim é muito importante, tá? Lembra lá, quando tu foi pro comércio, quando tu voltou, tu precisou dar um passo atrás, voltar na perspectiva da From, né? Sim. Pra criar a A2. Mas o que me chama a atenção em relação a isso é que nem sempre retroceder é um problema, tá? Nem sempre dar um passo atrás é voltar. Às vezes a gente de fato só dá um passo atrás para pegar impulso, né? É o que aconteceu com a A2. A gente precisou voltar à essência, voltar às raízes
para de fato conseguir chegar onde nós chegamos. Esse foi o bloco Deserto Florido e agora a gente vai voltar para o nosso momento especial, para o último bloco do nosso podcast do Sapiens Cast. Fica aí conosco, nós estamos aqui com o grande Giovanni da G Uniformes e Use Raízes em Navegantes. Muito bem, Gi. Agora queria pedir pra você, conta pra gente como é que a espiritualidade entrou aí na tua vida. Tu era empreendedor, tu tinha G1, tu tinha Raízes. A princípio era um cara faca nos dentes, com tiro, porrada e bomba. Monique gostava da religiosidade. Ei, Sapiens Cast também é fofoca, tá? Eu não disse pro Giovanni que eu ia contar isso. O tio da Monique é padre. Mas pra quem não sabe, vou contar uma fofoca que não é do Giovanni. A dona Martinha, a mãe do Giovanni, foi freira. É verdade, né, Gi? É verdade, é verdade. Caraca, a dona Martinha, ela foi minha patroa por 4 anos, tenho um carinho imenso por ela. Dona Martinha foi freira. Eu fui frei, fiquei 17 anos na vida religiosa, fui padre, vim pra Navegantes como padre, e a dona Martinha foi freira. Tu lembra de que raça, de que congregação dona Martinha foi? Vixe, agora tem medo de errar. Eu sei que era freira. Era freira. Agora, já basta, agora... Muito bem, e eu já vi uma lembro. foto da dona Martinha ainda de hábito. Sim. Era das freiras como os freis que se fantasiam mesmo, né? Que coloca Exatamente. véu e batina, muito bem. E o Giovanni, embora tenha tido uma mãe freira, deve ter feito catequese a pulso, porque... Essa cara do Giovanni não nega que era um menino atentado. Eu tenho umas histórias, por ser amigo, a gente tem histórias boas, não vou contar as fofocas. Tinha uma história de uma bicicleta aí que se arrebentou com o irmão e coisas que ele aprontava, as peripécias de Giovanni na juventude. Não cagueta. Muito bem, hoje, mas eu queria entender, porque hoje nós estamos falando de espiritualidade de negócios. Sim. Então nós vimos que tropeçou, caiu, levantou, foi de novo, recomeçou, deu um passo atrás, mas eu queria entender como é que a espiritualidade entrou na tua vida e como essa espiritualidade entrando na tua vida, como é que ela te modificou, como é que ela te fez enxergar as coisas de um jeito diferente. Então, já com 4 anos de G1 Uniformes, né? Naquela loucura do empreendedorismo de tem que dar certo e trabalho, hora extra e, né, sempre nessa função maluca, eu recebi o convite para participar do acampamento, do retiro, né? Caraca! Ali da Paróquia São Domingos. Aham. E eu confesso que no momento, quem me convidou... Tá maluco? Eu não lembro o que eu falei exatamente, mas foi algo do tipo. Tá Tá maluco? Se eu saio... A proposta é de 5 dias. Quem não saía nunca Meu da empresa, Deus. eu preciso estar lá, preciso cada vez estar mais presente lá dentro. 5 dias eu pensei, né? Eu vou voltar, a empresa vai estar com uma fechada, com... Meu Vai Deus, tá acontecer uma o que loucura. aconteceu com a Índice. Estava fora de cogitação, Aham. né? Mas o engraçado é que muitas pessoas começaram a insistir, né? Não, vai, tu tem que fazer, cara, vai ser bom. Não, mas eu não posso, cara, eu tenho meu próprio negócio, como é que eu vou sair? Depende muito de mim. Então, até que chegou um dia que eu resolvi ir na missa e coincidiu de ser uma chegada de acampamento. Aham. Então, cara, quando eu vi aquele pessoal entrando com aquela alegria, com aquele entusiasmo, aí eu pensei, curioso, né? Aham. Cara, eu quero saber o que eles estão bebendo lá dentro. Que beberam por lá, porque... Pô, eu quero beber também disso, cara. E na sequência, assim, né, o acampamento acontecia uma vez por ano. Aí no ano seguinte eu resolvi me inscrever. Aham. Né? Eu e a Monique resolvemos nos inscrever e Fizeram juntos. decidi entrar nessa barca. Tu meu e tua Deus. sócia, 5 dias Sim, fora da empresa. Loucura total. E quando voltou, a empresa tinha falido. Não, graças a Deus nada aconteceu. Deus tomou conta. Não aconteceu nada, muito pelo contrário, né? As coisas mudaram e para melhor. Caraca, Gi. Foi o momento que eu tive assim, né, lá dentro, esse encontro foi... primeiro ele me desmontou, né? Aham. Então eu acabei tendo que corrigir algumas coisas que eu achava que tinha certeza que era a correta, né? Aham. Achava que aquilo era correto, não é bem assim. Tive que me desfazer e me juntar em caquinhos e lidar com todo esse momento, né, do autoconhecimento e uma coisa também que me chamou muita atenção lá dentro, o propósito de vida, né? Propósito de vida. Propósito de vida.
qual é o meu propósito nessa vida. Caraca, você que tá em casa, então, pega o código aí, tá? Já se liga. Qual é o teu propósito de vida? Olha só o que a gente pode tirar, e quando nós falamos de espiritualidade no negócio, isso eu acho que é muito profundo, tá? O que nos fez levar para o acampamento foi uma curiosidade. Mas dessa curiosidade vem o resgate, de fato, do propósito de vida. Talvez o que eu mais tenho escutado hoje, Gi, são pessoas que estão presentes no mundo, mas já nem sabem por que estão mais aqui. Eu tenho encontrado muita gente hoje na clínica, atendendo todo dia. Agora à tarde, por exemplo, eu tenho os atendimentos lá no Instituto. Talvez o que eu mais vou escutar agora à tarde é exatamente isso. Ô, Clênio, eu estou ocupado de um monte de coisas, mas de um monte de coisas que não me trazem sentido mais. Eu acho que isso é muito presente, né? E deu para perceber, então, o vínculo da espiritualidade aí que parece que trouxe um novo propósito, é isso? Exatamente. Aí eu saio do acampamento já sendo picado por esse bichinho que a gente comenta, né? Mas já saio diferente. Eu já percebi assim que eu saí diferente. E, acima de tudo, eu tentei colocar em prática aquilo que eu aprendi. Né? Caraca. Então, diante desse cenário, dessa vivência, dessa experiência, onde ontem eu era o cachorro correndo atrás do rabo, né, para dar conta das coisas, aquela loucura, não pode perder tempo com nada, tudo é lucro, tem que dar certo. Então, foi o momento que eu tive, opa, calma, relaxa, calma, cara, tu tem um propósito e tu precisa fazer a caminhada do jeito certo, né? Então, é onde eu parei e comecei a perceber que não bastava só a empresa por si fazer a coisa acontecer, mas quem estava gerindo ela que precisava ter essa mudança e botar as coisas em prática e esperar o crescimento. O plantar, né, o regar e depois colher. Oh, isso é fantástico, tá, gente? Então, foi essa a minha experiência. Então, com certeza, né, a partir disso, eu comecei a tratar os meus colaboradores melhor, nossos parceiros, comecei a tratar melhor e sabendo onde eu queria chegar, né? Então, eu saio de lá com um propósito. Qual é o propósito? É ser um milionário? Não. O propósito de ser uma pessoa simples, mas feliz. Né? Sonhos, sim, muitos sonhos. Né? E lutei por esses sonhos, luto até hoje por esses sonhos, mas na minha tranquilidade, no meu tempo, respeitando tudo que tem ao meu redor, né? Não é só o foco 100% no trabalho, né? Se eu focar 100% no trabalho, eu vou deixar de lado outras coisas, né? O Giovanni, ele é uma pessoa que tem amizades, que tem esposa, né? Que tem família. Então, é preciso ter atenção a tudo que está ao nosso redor, né? E dessa forma a gente começa a evoluir e começa a ver o resultado. Tu tem se tornado mais pobre por usar a espiritualidade dentro da tua empresa? Cara, pobre na questão, talvez, de espírito, né? Financeira, eu não diria, né? Mas essa pobreza de espírito, essa pobreza necessária da humildade de quem passou pelo deserto, de quem está numa caminhada, que está numa jornada. E eu costumo dizer assim, Clênio, Giovanni, tua empresa deu certo. Cara, a empresa não é um bolo que você faz e de repente, tá pronto, deu certo, vamos servir. Não, eu tenho que me manter focado, eu tenho minhas atividades, eu tenho que trabalhar nela para que ela continue dando certo. Ela está dando certo, né? Porque a gente sabe que, né, qualquer vacilo hoje em dia, né, o desafio de ser um empreendedor no Brasil, exato, né, tem muitos desafios. Cada vez mais desafiador, né? Exatamente. Então, ela vem dando certo. Graças a Deus, ela vem dando certo. E eu preciso manter isso, esse ritmo, né? Dela dando certo, respeitando todas as áreas, me tornando uma pessoa melhor. É difícil guardar os valores da fé sendo um empresário hoje? Digamos que existem alguns desafios, com certeza, né? Mas eu não vejo isso como um problema, não. Isso são benefícios, porque a partir do momento... Primeiro falando de empresário, um empresário sem fé, cara... Para quem quer se tornar um empresário, se não tem fé, não precisa dar o primeiro passo, né? Porque prepara para as aflições,
Prepara para o desconforto. Hoje, interrompendo tu aí de novo, tá parecendo Faustão aqui. Gordo já sou, né? Que nada, fica à vontade, amigo. Eu acho que isso é importante. Você que está em casa, que nos acompanha nesse Sapiens Cast. Hoje eu vejo um movimento no Brasil em que todo mundo quer se tornar empreendedor, em que todo mundo está saturado de ser todo mundo, né? Estou generalizando aqui, mas muita gente cansado de ser CLT, querendo as benécias de ter a sua empresa. Mas tu percebe que, cara, ser empresário no Brasil hoje é punk, né? É um desafio. E a fé talvez seja o grande diferencial disso aí. Gi, infelizmente o programa está acabando, o podcast, o nosso Sapiens Cast está acabando. Então eu queria que, enquanto tu fosse pensando numa mensagem final que tu quer deixar para os nossos ouvintes, não, né? Para aqueles que estão acompanhando a gente em casa, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando, antes de tu deixar a mensagem final, quero agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou no Sapiens Cast. Venha nos conhecer, venha conhecer o Instituto Sapiens, a Unimídia. Somos parceiros nesse grande trabalho por aqui. Acompanhem lá, vocês vão ver que na descrição do nosso vídeo, do nosso Sapiens Cast, você vai encontrar todas as redes sociais da Unimídias, do Instituto Sapiens, da Raízes, Use Raízes, da G1 Uniformes, também da Moni e Gi, porque o Insta do Giovanni é junto com a Monique, a Moni Gi. Vocês vão encontrar todos lá. Sigam a gente nas redes sociais também. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio sobre espiritualidade e negócios. E eu queria te pedir então, Giovanni, olhando para quem está em casa, deixa a tua mensagem aí, o que você quer deixar de especial para eles? Então, galera, assim, ó, eu acho que o que eu deixo aqui é a questão, não é se você vai ser um empresário ou um colaborador que vai diferenciar a tua felicidade, né? Então, assim, existe o desafio muito grande para quem toma essa atitude de ser empreendedor. Existem as dores, existem os desertos. Muitos de vocês, né, podem estar passando por esse deserto, enfim. Mas é sempre com esse intuito de reze pelo seu propósito, né? Reze pelo seu propósito, que com certeza Deus vai mostrar o caminho. E você, além de ser uma pessoa feliz com o seu trabalho, com o seu negócio, é uma pessoa realizada, né, de fato. Muito bem, Giovanni, muito obrigado, tá? Espero te encontrar aqui outras vezes, fazendo uma ata final do nosso bate-papo. Giovanni esteve com a gente, falou conosco a respeito de empreender. Nem sempre é só perseverar, né, Giovanni? Às vezes é preciso ser teimoso pra caramba. Outra coisa, dar um passo atrás nem sempre é retroceder. Às vezes é pegar impulso pra gente ter a coragem de dar o passo naquilo que é necessário. Volte às tuas raízes. E agora, a mensagem final. Não se esqueça, tá? Deus não vai te tirar do Egito para fazer que você morra no deserto, tá? Faça florescer. Um beijo no teu coração e até o próximo Sapiens Cast. Giovanni, obrigado. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Onde a sabedoria vem brilhar, o mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem.
vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.